Não apoio isso de forma alguma. Não tenho contato com a banda que agora se chama Smoke-Okie. É o que Chris Norman tem dito sobre o Smoke-Okie ultimamente. Na época, o Smoke-Okie ainda estava no auge. Músicas como Living Next Door to Alice e If You Think You Know How to Love Me tocavam por toda a Europa. Milhões de discos foram vendidos, e a voz rouca de Norman se tornou a marca registrada da banda. Então, quando ele saiu, muita gente não entendeu o porquê. Anos depois, Norman começou a falar mais abertamente sobre aquele período. Ele falou sobre a pressão das turnês constantes, mencionou a sensação de ter sua criatividade limitada, e também compartilhou opiniões claras sobre o Smoke-Okie hoje, uma banda que ainda se apresenta com o mesmo nome, mas que não conta mais com nenhum membro original. Essas declarações revelam mais do que a história de uma banda de sucesso. Eles mostram como Norman reflete sobre o passado, as escolhas difíceis que fez e a questão mais ampla de a quem realmente pertence o legado do Smoke-Okie. Os primeiros anos e a formação do Smoke-Okie. Quando Chris Norman fala sobre os primeiros dias do Smoke-Okie, ele frequentemente corrige uma suposição comum. Muitas pessoas se lembram do Smoke-Okie como uma banda de pop suave dos anos 1970. Norman diz que a banda originalmente tinha um som muito mais pesado. Em uma entrevista de 2010, ele descreveu a identidade inicial da banda com muita clareza. Nos primórdios, Smoke-Okie tinha um diferencial. Éramos uma banda de rock. Tínhamos um som pesado e roqueiro no palco, com vozes potentes e harmonias vocais impecáveis. Seu comentário demonstra como ele compreendia o estilo original da banda. Smoke-Okie apostava em harmonias vocais, mas as performances eram intensas e energéticas no palco. Eles tocavam como uma banda de rock, e não como um grupo pop polido. Essa abordagem os ajudou a se destacar em uma época em que a música britânica ainda era fortemente influenciada pela onda que se seguiu aos Beatles. O grupo em si começou em 1964. Norman formou a banda com amigos da escola, incluindo Alan Silson e Terry Utley. No início, eles experimentaram vários nomes diferentes para a banda. Um dos primeiros foi The Yen. Mais tarde, começaram a se apresentar sob o nome Smokey. A grafia acabou mudando para Smokey. O ajuste foi feito para evitar confusão com o cantor de soul americano Smokey Robinson. Essa pequena mudança mais tarde se tornou parte da identidade oficial da banda. Naquela época, o grupo ainda estava longe do sucesso. Eles passaram anos viajando pelo Reino Unido, apresentando-se em pequenos locais. Essas experiências iniciais são algo que Norman frequentemente relembra ao descrever a formação da banda. Em uma entrevista de 2024, ele explicou como foram aqueles anos. Viajávamos pelo país inteiro em uma van, dormindo em colchões enrolados. Éramos como irmãos. Era uma aventura. Éramos jovens e ambiciosos. Faríamos qualquer coisa para conseguir. A descrição é simples, mas direta. A banda dirigia sua própria van de cidade em cidade. O equipamento ocupava a maior parte do espaço. Depois das apresentações, eles dormiam onde dava. Às vezes, isso significava usar colchões enrolados dentro do veículo. Essa rotina durou anos. Durante esse tempo, o Smokey tocou em pequenos clubes, pubs e salões locais por toda a Inglaterra. Essas apresentações raramente rendiam uma renda significativa, mas forçaram a banda a melhorar rapidamente. Tocar noite após noite os ajudou a aprimorar suas harmonias e a ganhar confiança no palco. As viagens constantes também criaram um forte vínculo entre os membros. Durante esse período, Norman frequentemente descreve a banda como um grupo de irmãos, e não apenas de colegas. Eles compartilhavam o mesmo veículo, o mesmo palco e o mesmo futuro incerto. Olhando para trás hoje, Norman costuma resumir todo aquele período com uma palavra: aventura. A banda tinha pouco dinheiro e nenhuma garantia de sucesso. Mesmo assim, a experiência moldou o som e o caráter que mais tarde definiriam o Smokey. Aqueles anos de viagens, ensaios e apresentações em pequenos clubes construíram a base para tudo o que veio depois. Muito antes dos sucessos internacionais e das grandes turnês, o Smoke-Okie era simplesmente uma banda jovem que se mudava de cidade em cidade, tentando sobreviver e melhorar a cada show. Os anos de sucesso e o auge do Smoke-Okie aconteceram em meados da década de 1970. Os longos anos de apresentações em clubes finalmente começaram a render frutos para a banda. Depois de assinarem contrato e trabalharem com a dupla de compositores e produtores Nicky Chinn e Mike Chapman, o grupo rapidamente entrou em um período de grande sucesso comercial. Um dos primeiros singles de sucesso foi If You Think You Know How to Love Me, lançado em 1975.
A música alcançou o top 10 no Reino Unido e apresentou Smokey a um público europeu mais amplo. Logo depois, outros sucessos se seguiram, incluindo Living Next Door to Alice e Lay Back in the Arms of Someone. Em entrevistas posteriores e vídeos retrospectivos, Chris Norman frequentemente descrevia esse período como o momento em que tudo mudou para a banda. Em um vídeo retrospectivo de 2024, discutindo a história do grupo, ele se referiu às músicas daquela época como grandes sucessos que você jamais esquecerá. O sucesso levou rapidamente o Smokeoki de pequenos clubes para grandes salas de concerto. A banda começou a fazer turnês internacionais. Eles se apresentaram por toda a Europa, Escandinávia, Austrália e outras regiões onde seus discos vendiam muito bem. As aparições na televisão também aumentaram. O Smokeoki apareceu mais de 40 vezes no programa musical britânico Top of the Pops, um sinal de com que frequência seus singles entravam nas paradas de sucesso. Norman costuma descrever a atmosfera daqueles anos como emocionante, mas intensa. A banda passou rapidamente das sessões de gravação para as apresentações na televisão e, em seguida, para turnês internacionais. A agenda era exigente, mas confirmou que o Smokeoki havia se tornado um dos grupos de pop rock mais reconhecidos da década. Um dos principais motivos para esse sucesso foi o som característico construído em torno da voz de Norman. Muitos críticos e jornalistas musicais destacaram que seu timbre vocal rouco e levemente aveludado se tornou uma característica marcante das gravações do Smokeoki. Ao discutirem o legado da banda, os autores frequentemente mencionam que seu estilo de canto rouco e emotivo ajudou a criar a identidade inconfundível do grupo. O próprio Norman reconheceu que sua voz desempenhou um papel central no som da banda. Ao mesmo tempo, ele enfatiza repetidamente que o Smokeoki foi construído sobre a harmonia do grupo, e não sobre um único intérprete. Em entrevistas anteriores, ele frequentemente retornava à mesma descrição da abordagem musical da banda. Vozes fortes combinadas com harmonias precisas. Esse equilíbrio ajudou o Smokeoki a se destacar durante a década de 1970. Enquanto muitos grupos se concentravam fortemente no som da guitarra ou na produção em estúdio, as músicas do Smokeoki se baseavam na sobreposição de vocais e na estrutura melódica. O resultado foi um som que misturava elementos de glam rock e soft rock. Essa mistura provou ser especialmente popular em toda a Europa continental. À medida que os sucessos continuavam, o Smokeoki construiu uma grande base de fãs internacional. Seus discos venderam milhões de cópias na Alemanha, Escandinávia, Holanda e Austrália. Promotores de shows contratavam a banda regularmente para grandes casas de espetáculos. O que começou como um grupo viajando em uma van pela Inglaterra se transformou em uma banda com turnês globais. Olhando para trás hoje, Norman costuma descrever aquela época como um período de energia intensa. Em entrevistas retrospectivas sobre sua carreira, ele se referiu à história da banda como uma trajetória construída sobre resiliência, talento e música atemporal. A frase reflete tanto orgulho quanto distanciamento quando ele fala sobre os anos de auge do Smokeoki. No entanto, o mesmo sucesso que definiu a banda também criou novas pressões. A agenda constante de turnês deixava pouco tempo para descanso. As expectativas em relação às gravações aumentavam à medida que as gravadoras exigiam mais sucessos. Com o tempo, essas pressões começaram a influenciar os pensamentos de Norman sobre seu futuro. Mesmo enquanto Smokey continuava lançando músicas de sucesso, Norman gradualmente começou a considerar a possibilidade de um caminho diferente. A empolgação dos anos de sucesso permaneceu uma parte importante de sua memória, mas também marcou o início de questionamentos sobre liberdade criativa e direção pessoal. Décadas depois, quando Norman reflete sobre o legado do Smokey of the Personal Risk em lançamentos e comemorações de aniversário, ele frequentemente reconhece os dois lados daquele período. O sucesso consolidou a reputação da banda e apresentou sua música a milhões de ouvintes simultaneamente. Isso preparou o terreno para a grande decisão que viria em meados da década de 1980. O momento em que Norman optou por deixar a banda e seguir sua carreira solo, abandonando o Smokey of the Personal Risk em meados da década de 1980. Chris Norman já havia passado mais de 20 anos com o Smokey. A banda continuou em turnê e gravando, mas Norman gradualmente começou a questionar se queria continuar no mesmo caminho. Anos depois, ele resumiu esse momento com uma declaração direta.
Sair do Smoke foi um dos maiores riscos que já corri, mas às vezes é preciso se aventurar no desconhecido para encontrar o próprio caminho. Norman deixou oficialmente a banda em 1986. Algumas fontes ocasionalmente confundem a cronologia, sugerindo uma saída anterior, mas o próprio Norman esclareceu que permaneceu com o Smoke até meados da década de 1980, antes de tomar a decisão final. Em entrevistas, ele explicou que a escolha não foi motivada por conflitos com outros membros. Em vez disso, a principal questão era a pressão criativa. Naquela época, o Smoke já havia passado anos seguindo a mesma rotina, gravando álbuns, promovendo singles e realizando longas turnês internacionais. A fórmula havia funcionado comercialmente, mas Norman começou a se sentir limitado por ela. Ele descreveu esse período como uma época em que se sentiu criativamente restrito. O som da banda havia se tornado fortemente associado a um estilo específico, e as gravadoras esperavam que essa fórmula continuasse. Para Norman, essa expectativa foi se tornando cada vez mais difícil de aceitar. Depois de mais de 2 décadas tocando com o mesmo grupo, ele queria a liberdade de explorar diferentes direções musicais. Deixar o Smoke significava abandonar uma carreira segura. A banda ainda tinha um público fiel e grande reconhecimento em toda a Europa. Norman compreendeu que uma carreira solo não oferecia garantia de sucesso. Apesar dessa incerteza, ele optou por sair. O período de transição que se seguiu não foi simples. Norman teve que construir uma nova identidade fora da banda que havia definido sua carreira por anos. Em entrevistas posteriores, ele frequentemente explicava que os artistas não podem escapar completamente do seu passado. Em uma conversa sobre suas reflexões de carreira, ele observou que os músicos devem aceitar sua história enquanto tentam criar algo novo. O público costuma associar os artistas aos seus trabalhos mais famosos, e ir além dessa imagem exige paciência. A carreira solo de Norman logo produziu um importante avanço. Em 1986, ele lançou a canção Midnight Lady. A faixa se tornou um grande sucesso em diversos países europeus e alcançou o primeiro lugar na Alemanha. O sucesso demonstrou que Norman conseguia atrair ouvintes mesmo fora da imagem de artista icônico. Também confirmou que sua voz continuava sendo o elemento central reconhecido pelo público. Em algumas entrevistas, Norman comparou essa transição às experiências de outros artistas que deixaram grupos de sucesso. Músicos como Paul McCartney ou membros do BG enfrentaram desafios semelhantes ao conciliar o sucesso do passado com novas direções artísticas. As reflexões de Norman sobre essa decisão permaneceram consistentes ao longo do tempo. Ele não descreve a saída do Smoke como uma rejeição à história da banda. Em vez disso, ele a enquadra como um passo necessário para o crescimento pessoal. Para ele, a decisão representa uma lição sobre riscos. O sucesso pode trazer conforto, mas também pode limitar a criatividade. Escolher uma nova direção muitas vezes exige se afastar do que já funciona, mesmo décadas depois. Norman ocasionalmente retorna a esse tema em entrevistas e declarações públicas. Ao discutir novos projetos, incluindo lançamentos recentes como Lifelines, ele ainda descreve a decisão de deixar o Smoke como um ponto de virada que moldou o resto de sua carreira, sua relação com o passado do Smoke e suas apresentações ao vivo anos depois de sua saída. Chris Norman gradualmente desenvolveu uma perspectiva diferente sobre o legado da banda. Nos primeiros anos após sua saída, ele se concentrou principalmente em construir sua carreira solo. Com o tempo, no entanto, ele começou a reconhecer abertamente que o Smoke sempre permaneceria uma parte central de sua identidade. Em uma entrevista de 2010, Norman explicou essa realidade em termos simples. Sim, quer dizer, você não pode fugir do passado. Muitos fãs antigos vêm me ver, e você não pode simplesmente ir embora e dizer, quero fazer algo novo. A declaração reflete uma compreensão prática de como funcionam as carreiras musicais. Muitos fãs descobriram Norman através dos discos do Smoke durante a década de 1970. Quando vão aos seus shows hoje em dia, geralmente esperam ouvir pelo menos algumas das músicas que tornaram a banda famosa. No início de sua carreira solo, Norman às vezes tentava se distanciar dessas canções. Com o tempo, essa atitude mudou. Em vez de evitar o repertório do Smoke ele começou a incluí-lo em suas apresentações. Hoje em dia, seus shows geralmente seguem uma estrutura equilibrada. Norman mistura músicas antigas do Smoke com seu material solo, como ele mesmo descreveu em entrevistas. O objetivo é simples,
apresentar algumas músicas antigas e também algumas novas. Essa abordagem permite que ele respeite as expectativas dos fãs de longa data, ao mesmo tempo que apresenta seus trabalhos mais recentes. Para muitos, as músicas do Smoke servem como uma conexão com o passado. Enquanto as faixas solo mostram como a música de Norman evoluiu, ele também já comentou que apresentar essas músicas agora é diferente em comparação com períodos anteriores. Na mesma conversa de 2010, ele explicou: "E agora, quando faço uma turnê, gosto mesmo de tocar as músicas mais intimistas. Isso deixa as pessoas muito felizes." O comentário mostra como a relação dele com essa música mudou. Antes, essas canções representavam um período de pressão e turnês constantes. Hoje, elas funcionam mais como uma memória compartilhada entre o artista e o público. Quando Norman interpreta canções como Living Next Door to Alice ou If You Think You Know How to Love Me, a reação do público frequentemente confirma que essas gravações continuam sendo amplamente reconhecidas décadas depois. A resposta da plateia reforça o impacto duradouro da música da banda. Essa conexão entre artista e público tem sido visível em entrevistas há muitos anos. Em uma entrevista em vídeo de 2004, na qual discutia seu trabalho solo e o álbum Junction 55, Norman explicou que havia aceitado o fato de que as canções do Smoke sempre fariam parte de seus shows. Em vez de resistir a essa expectativa, ele decidiu tratar essas canções como parte de sua história musical. Essa mudança reflete uma maior maturidade na forma como ele aborda seu passado. Para Norman, o catálogo do Smoke agora funciona como uma ponte entre gerações de ouvintes. Fãs de longa data comparecem aos shows para ouvir as músicas que se lembram dos anos 1970. Novos ouvintes frequentemente descobrem seu trabalho solo por meio dessas mesmas apresentações. Dessa forma, o legado da banda continua a influenciar a carreira de Norman mesmo décadas após sua saída. Em vez de separar completamente os dois períodos, ele agora os apresenta como capítulos diferentes da mesma jornada musical. Opiniões sobre a versão atual do Smoke. Nos últimos anos, Chris Norman tem falado mais diretamente sobre a versão moderna do Smoke. Seus comentários se tornaram mais explícitos após a morte do fundamentalista Terry Utley, em 2021, que era o último membro remanescente da formação original da banda. Após a morte de Utley, o grupo continuou se apresentando sob o nome Smoke, com uma formação completamente diferente. Norman deixou claro que não apoia essa situação. Em uma entrevista posterior, ele abordou o assunto diretamente. "Não apoio isso de forma alguma. Não tenho contato com a banda que agora se chama Smoke." A declaração reflete um claro distanciamento entre Norman e a banda atual. Segundo seus comentários, ele não mantém contato com os músicos que agora se apresentam sob o nome Smoke. Norman também explicou por que considera a situação problemática. Do seu ponto de vista, a identidade da banda foi construída pelos membros originais que criaram as gravações e o som que o público se lembra. Quando nenhum desses membros originais permanece, ele acredita que o nome pode se tornar enganoso. Em algumas entrevistas, ele descreveu essa situação como lamentável, mas também comum na indústria musical. Ele observou que muitos grupos continuam em turnê com nomes conhecidos mesmo quando toda a formação original desapareceu. Segundo Norman, esse padrão reflete uma realidade comercial na qual nomes de bandas reconhecidos continuam atraindo público. No entanto, sua própria posição permanece consistente. Ele não critica os músicos individualmente que se juntam às formações posteriores, mas os separa do que considera a história autêntica de Smokey Robinson. Norman enfatiza que o verdadeiro legado da banda pertence à formação original que gravou as canções clássicas e construiu a reputação do grupo durante a década de 1970. Em discussões sobre a história do Smoke, ele frequentemente destaca o papel desempenhado pelos primeiros membros que moldaram o som da banda, em vídeos retrospectivos e entrevistas que refletem sobre sua carreira. Norman reconhece que a música do Smoke continua a alcançar novos públicos. Diferentes cantores interpretam as canções atualmente, e o catálogo da banda permanece ativo por meio de shows e gravações. Ao mesmo tempo, ele traça uma distinção clara entre as apresentações contínuas e o período criativo original. Para Norman, o legado do Smoke é inseparável dos músicos que criaram as gravações que definiram a identidade da banda.